Olá, pessoal! Nossa aula do dia de hoje é para tentarmos entender um projeto que, na verdade, é bastante antigo no parlamento brasileiro. Ele foi capitaneado durante muito tempo pelo senador Eduardo Suplicy e que agora é encampado pelo senador José Serra, do PSDB. Trata-se lá da criação do projeto de renda básica nacional. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. O primeiro ponto fundamental é o que é um projeto de renda básica e se esse projeto é um projeto apenas brasileiro. Primeiro, o projeto de renda básica, como o próprio nome o afirma, é uma renda básica a ser transferida do governo, portanto é um gasto governamental, sobretudo direcionado para as famílias mais pobres e miseráveis. Em alguns países, ela chega a atingir todas as pessoas de maneira indiscriminada, ou seja, independente da sua renda, existe um determinado valor que é passado pelo Estado em direção ao cidadão. No Brasil, o que se propõe é que o projeto de renda básica ele garanta uma renda mínima para a população de baixa renda ou miserável, e que esse projeto seja um projeto permanente, uma política de Estado no Brasil. Bom, a primeira pergunta, então, essa é uma iniciativa só do Brasil ou outros países também a praticam, professor? Na verdade, não é uma ideia brasileira, né? Essa ideia já é praticada, por exemplo, no estado americano do Alasca, onde parte dos royalties e participações especiais da extração de petróleo é dividido igualmente entre todos os moradores daquele estado americano. Nós temos outros países, por exemplo, como a Holanda, como o Canadá e como a Finlândia, que também iniciaram os seus projetos de renda básica. No Brasil, alguém poderia dizer, professor, mas nós já temos um projeto de renda básica que é o Bolsa Família. E de fato é. Esse é um projeto que garante uma renda média de R$ 140 para a família que esteja numa condição de pobreza extrema ou de miséria. Mas observe que isso é insuficiente, embora tenha sido muito importante ao longo dos últimos anos para reduzir a pobreza e a miséria no nosso país. A grande questão é que o projeto de renda básica ele teria um gasto maior por parte do governo e uma renda maior por parte dos indivíduos. O objetivo é muito claro, é poder permitir que os indivíduos paguem parte ou a totalidade das suas despesas essenciais com essa renda básica. Portanto, itens como alimentação, vestuário, medicamento, educação poderiam e deveriam ser pagos com essa renda mínima. O dado bacana é que essa proposta de renda mínima, ela na verdade ela é apoiada não só por políticos mais à direita, como por pensadores mais à esquerda. A gente vai observar que quem é de direita defende o projeto de renda básica porque isso garante uma certa autonomia à família sobre como ela vai alocar, como ela vai disponibilizar da sua renda, de acordo lá com as suas necessidades, que pode ser mais gastos, né, de alimentação, de vestuário, de educação, de saúde, de pagamento eventual de aluguel ou ainda na compra de bens e serviços essenciais. Por um outro lado, para quem é de esquerda, defende o projeto de renda básica como um mecanismo de transferência de renda para reduzir a desigualdade socioeconômica e, portanto, reencontra eco tanto na direita quanto na esquerda, porque afinal parece que o objetivo nesse sentido é o mesmo, é tentar garantir lá mobilidade social, superação da pobreza extrema e da miséria e ao mesmo tempo avançar na capacidade de compra das famílias. É preciso que a gente perceba, que quando o governo distribui essa renda, isso cria o que nós chamamos em economia de círculo virtuoso. Vamos ver como? Vem para cá. Quando eu tenho, teoricamente, uma melhor distribuição de renda,
isso aqui tem o condão de provocar o aumento no consumo total da economia. O aumento do consumo faz com que as empresas aumentem a produção para poder atender a esse consumo. O crescimento do consumo e da produção tendem a aumentar a taxa de emprego. E no momento em que eu tenho uma taxa de emprego em alta, isso provoca o crescimento da renda da classe trabalhadora, provocando então uma nova rodada de consumo. E, portanto, se isso gera um benefício a priori, que é uma distribuição mais equitativa, igualitária, socialmente mais justa da renda sobre a ótica, social, isso também tem um efeito econômico altamente positivo, É o que nós chamamos de círculo virtuoso. E uma das estratégias, para tentarmos sair dessa condição de baixa atividade econômica, elevada taxa de desemprego, queda na produção e no consumo e déficit público, é apontado como uma das saídas, que o Estado ele atue de maneira a redistribuir a renda no seio da sociedade. E esse mecanismo pode ser o mecanismo que atenda aquelas duas premissas fundamentais. Primeiro, provocar uma dinâmica econômica mais acentuada e, portanto, permitindo o crescimento do produto e também a redução do desemprego e, por um outro lado, contribuindo para a redução da pobreza e da miséria extrema. Bom, a grande questão quando a gente fala de projeto de renda básica é qual é o custo desse tipo de programa. E é algo que isso demanda um estudo mais aprofundado pelo Parlamento brasileiro e pelo governo. Mas a gente sabe que hoje, por exemplo, o Bolsa Família, que goza de um orçamento na casa aproximada entre 25 a 30 bilhões de reais, que é considerado até pelo ministro Paulo Guedes, abre aspas, como um programa barato, ele tem um grande efeito no seio da sociedade, permitindo lá, como falamos, a redução da pobreza extrema e da miséria. É óbvio que um projeto de renda básica, mais abrangente, incorporando um número maior de pessoas e com um volume de renda transferida maior, isso obviamente vai demandar uma quantidade maior de recursos por parte do governo. E a proposta de alguns parlamentares é que a gente comece a aplicar no Brasil, de fato, uma política tributária progressiva, ou seja, em que eu promova o aumento das alíquotas tributárias para as faixas de renda mais abastadas, mais ricas, e que eu possa, então, ter recursos para transferir renda para a população mais pobre. Vamos tentar te dar aqui alguns exemplos para você entender, porque sempre que a gente fala de aumento de carga tributária, boa parte das pessoas pensa que nós estamos falando de aumento da carga para a classe média ou para a classe mais pobre. E, na verdade, não é essa a proposta. Por exemplo, eu e você, se tivermos aí um veículo, como uma moto ou um carro, nós pagamos o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Porém, você sabia que aquele que tem um jatinho particular, um helicóptero ou uma lancha de luxo não paga? Então observe como é que o Estado brasileiro ele é extremamente discricionário, porque o imposto é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Ou seja, isso incluiria helicópteros, incluiria jatinhos particulares, incluiria lancha de luxo. É claro que a gente não está pensando em tributar o barco do pescador, nós estamos pensando em tributar lá aquela pequena embarcação de pesca, nós estamos falando de tributar lancha de luxo, nós estamos falando de tributar jet ski, nós estamos falando de tributar helicóptero, nós estamos falando de tributar jatinho e não necessariamente os aviões das empresas que atuam na aviação aérea nacional e internacional. Nós estamos falando em tributar bens
que são considerados em economia bens de luxo. Jatinho particular, jet ski, né, helicóptero particular, avião particular. O Brasil é um dos 2 países do mundo, só o Brasil e a Estônia, por exemplo, que não tributam dividendos e lucros distribuídos. A justificativa do governo FHC, quando ele acabou com essa tributação, é porque, na verdade, havia uma bitributação, porque a firma era tributada como pessoa jurídica e, ao transferir esse lucro para os seus acionistas, eles eram tributados pessoa física e que havia, portanto, uma bitributação. Ora, só o Brasil e a Estônia no mundo praticam isso. Nos Estados Unidos, né, você tributa a firma pessoa jurídica em imposto de renda e tributa a pessoa física caso ela receba lucro e dividendo distribuído. É o óbvio, né? Porque são 2 pessoas distintas. O Brasil poderia arrecadar por ano mais de 70 bilhões de reais tributando lucro e dividendo distribuído. E nós não estamos falando aqui de tributar o microempreendedor individual, a microempresa, a pequena ou a média. Nós estamos falando de tributar o lucro distribuído por grandes empresas. Vou dar um número para você, né? O Itaú, há alguns anos atrás, distribuiu 9 bilhões, com B de bola, 9 bilhões para os seus acionistas e os acionistas pagaram 0 de imposto de renda. Repito, isso só acontece aqui e na Estônia. Então poderia ser uma outra fonte importante para financiar programas sociais. Está na Constituição da República a tributação sobre grande fortuna, que não foi regulamentada até hoje, desde 1988. Existem alguns colegas economistas que são críticos à cobrança desse tipo de tributo. E existem estudos de que uma cobrança mínima desse tributo pode se fazer necessária para fazer transferência de renda. A pergunta é, por que é que o parlamento brasileiro ainda não acionou esse tipo de tributação? Então a gente vai poder perceber que, na verdade, se nós tivermos um grande esforço de reordenamento tributário, talvez se abra espaço para criar um projeto de renda básica no Brasil, nos moldes, né, em que o ex-senador Eduardo Suplicy e que o atual senador José Serra propõem. Fato é que não é nenhuma novidade em escala global. Bacana? Vamos conferir isso aí, pessoal? Vem para cá. Então, projeto de renda básica. O que é a renda básica? Defendida em diferentes locais do espectro político, da direita à esquerda, a renda básica tem sido vista cada vez mais como a solução para vários problemas contemporâneos e é, como o próprio nome sugere, um valor transferido às pessoas mensal ou anualmente. Ela tem alguns requisitos, como atender a todas as necessidades básicas, como gastos com moradia, alimentação, saúde e educação. Ser universal, não importa se você é rico ou pobre, você receberá esse valor. No Brasil, por sermos um país subdesenvolvido, é óbvio que somente a população pobre o receberia. Ser incondicional, não há nenhuma condição para receber esse valor, como, por exemplo, ter um emprego, estar garantida por toda a vida das pessoas e ser financiada pelo Estado. Há uma grande controvérsia em torno da ideia da renda básica, se ela seria muito cara ao Estado e se levaria as pessoas ao comodismo, fazendo com que deixassem de buscar emprego ou mesmo que gastassem esse valor com drogas e álcool. E aí, a pesquisa realizada no Brasil mostra que não é isso que ocorre. Todas aquelas famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família, que no todo no Brasil hoje é algo em torno de 14 milhões de famílias, né? Essas famílias, a pesquisa mostrou que gasta 86% da renda do Bolsa Família com alimentação. Na sequência, vem gasto com medicamentos, com vestuário, material escolar e por aí vai. Ou seja, a família está destinando prioritariamente aquele recurso para bens considerados essenciais,
como alimentação, medicamento, educação, saúde de uma maneira geral. Por um outro lado, outras pesquisas realizadas em outros países mostram que após a implementação da renda básica, as pessoas não deixam de procurar emprego, porque elas vão ter na renda básica uma renda que vai cobrir as despesas essenciais e essa pessoa se sente, então, motivada a trabalhar, a estudar para conseguir mais renda para realizar outros sonhos, sob o ponto de vista material ou ainda de escolarização e outros. A gente vai poder perceber que não há nenhuma evidência empírica de que o projeto de renda básica tenha sido destinada para atividade criminosa ou para consumo de drogas, álcool, ou para indolência da pessoa que não quer procurar emprego, e por aí vai. Não há nenhum estudo que comprove esse tipo de questão. E, portanto, a experiência foi muito positiva, porque na medida em que as famílias elas têm uma renda mínima, elas sentem-se protegidas para poder, então, permitir que seus filhos, acompanhados por eles, terminem o ciclo escolar, façam cursos profissionalizantes, adentrem as universidades, entrem no mercado de trabalho, sabendo que você tem uma renda básica para poder cumprir o pagamento lá de custos essenciais. Legal? Continuando aqui. Por outro lado, seus defensores argumentam que seria uma maneira de garantir o bem-estar e os requisitos mínimos para uma vida digna para as pessoas, concedendo-lhes oportunidade de cursar a faculdade ou cursos de profissionalização, por exemplo. Quem está mais à direita defende a renda básica porque ela concede maior liberdade aos indivíduos e fortalece o mercado por fornecer aos consumidores os meios para comprar mais produtos. Quem está mais à esquerda do espectro político argumenta que a renda básica é uma maneira de acabar com a pobreza e diminuir as desigualdades no mundo, principalmente de acesso aos direitos básicos e de introduzir as camadas mais pobres à educação e à profissão mais qualificada. Uma pesquisa feita pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, demonstra que as pessoas que recebem algum auxílio do governo por meio de transferência de renda não deixam de procurar emprego. A pesquisa foi feita em 6 países, com 6 programas diferentes, e eles não acharam evidência que corroborasse o argumento de que as pessoas que recebem algum auxílio governamental se acomode ou invista os recursos em drogas ou álcool. Existem países, professor, que adotam a renda básica? Sim. A Alemanha, a província de Ontário, no Canadá, a Holanda e os Estados Unidos, dentre outras iniciativas de cunho não governamental, já implantaram a renda básica. A iniciativa governamental mais recente foi na Finlândia, transferindo 800 euros mensalmente aos finlandeses participantes. A renda básica, porém, não é uma invenção recente. No Alasca, estado dos Estados Unidos, a renda básica já é uma realidade desde 1982. Foi criado o chamado Fundo Permanente do Alasca, que recebe dinheiro proveniente de mineração e óleo no estado, cuja receita é dividida entre os seus 700 mil habitantes. Os valores mudam a cada ano, pela variação do preço dos royalties. Em 2016, foi $1.022 anuais por pessoa. Observe aqui alguns testes de renda básica, Em Ontário, no Canadá, 4.000 beneficiários, durante um ano, receberam lá $16.989 anos solteiros e $24.027 por ano casais. Na Alemanha, desde 2014, 1.000 euros em financiamento, em funcionamento. No Quênia, 26 mil pessoas de 12 anos recebem 20,30 euros por mês. Em Maricá, aqui no Brasil, R$ 130 por mês,
o que dá mais ou menos 28 euros. E na Finlândia, 2.000 pessoas receberam 560 euros por mês. O auxílio financeiro amplo é uma das bandeiras do ex-senador Eduardo Suplicy, mas voltou à tona devido à crise social e econômica. Em geral, a ideia mais comentada é o de se ampliar o programa Bolsa Família para transformá-lo em um programa de renda mínima permanente. Em vez de abarcar 20% da população, poderia chegar a quase metade dela. Mas com isso, o custo poderia ultrapassar 200 bilhões de reais por ano, de acordo com cálculos preliminares de técnicos legislativos. O senador José Serra sugeriu um projeto de lei nesse caminho, com base no Bolsa Família e no projeto do ex-senador Suplicy, que propõe a Lei de Renda Básica de Cidadania. A proposta é que a renda básica seja paga a todos os brasileiros que não tenham emprego formal e cuja renda familiar mensal não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa, o que dá mais ou menos R$ 522,50 esse ano, ou 2 salários mínimos por família, o que dá R$ 2.090 no salário mínimo atual. O auxílio seria custeado pela cobrança de tributo sobre a distribuição de lucros e dividendos de empresas para a pessoa física. Abre aspas. A isenção se mostrou ao longo do tempo um mecanismo de privilégio tributário, em benefício de profissionais de altíssima renda por trás de pessoas jurídicas, argumenta o senador. Ele propõe que a cobrança seja progressiva, maior para os que ganham mais e não inferior a 15%. Então, o que a gente vai observar, né? O Brasil poderia adotar alguns mecanismos tributários para poder obter o recurso do renda básica. A primeira é a tributação de lucros e dividendos. A segunda proposta é a taxação sobre grandes fortunas. Uma terceira fonte seria maior progressividade. Do imposto de renda. Ou seja, né, os estratos de renda, né, muito abastados, muito ricos, pagariam uma progressividade maior do que no mecanismo atual. Então, veja, né, os mecanismos tributários, né, inicialmente pensados são lá a tributação de lucros e dividendos, a taxação sobre grandes fortunas e uma maior progressividade do imposto de renda. Bom, dito isso, então, né, a gente teria aqui que José Serra está propondo que a cobrança sobre lucros e dividendos seja progressiva e maior para os que ganhem mais, mas não inferior a 15%. Segundo ele, abre aspas, assim é possível assegurar um amplo programa de seguro social sem afetar o déficit primário e o endividamento público. Sem espaço no orçamento, o governo precisaria cortar despesas em outras áreas ou determinar outra forma de conseguir receita necessária para pagar o benefício. A proposta do senador José Serra é a volta da tributação sobre lucro e dividendo distribuído. Os valores do auxílio Bolsa Família variam de acordo com as necessidades e o nível de vulnerabilidade de cada núcleo familiar.
A média de transferência de renda no Brasil é de R$ 170. Reais. Cerca de 14 milhões de famílias em todo o país recebem essa verba e os resultados são positivos. O Bolsa Família foi responsável por diminuir em 28% a redução da pobreza extrema no Brasil, segundo o MDS, em 2013. Um dos fatores mais importantes para que o Brasil saísse do mapa da fome no ano de 2014, segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Está relacionado à queda de 65% da mortalidade infantil por desnutrição e 74,5% dos beneficiários do Bolsa Família estão trabalhando, a maioria exercendo atividade precária, segundo o último censo, do ano de 2010. Bom, pessoal, se entendemos essa questão, vamos encerrando essa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos. Clique like.